Seja bem-vindo a mais um Housing Cash, o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, o nosso quarto episódio, nós falaremos muito sobre empreendimento na planta e lançamentos. Seja muito bem-vinda. Olá! E hoje nós estamos com dois convidados que, além da parte profissional, nós temos bastante contato com eles em relação à parte de amizade, um pouco de entendimento sobre família. E é um prazer receber eles aqui. Seja muito bem-vindo, Sidney Zitkiewicz e Diego Araújo. Prazer imenso estar aqui participando desse projeto aí, que tenho certeza que vai agregar muito no mercado. Então, vamos lá. Vamos fazer só uma apresentação básica sobre eles. O Diego é supervisor de IMOB, né, na MRV. Então, é como se fosse um gerente de contas. Ele atende algumas imobiliárias, então fica sob a responsabilidade dele a venda dos parceiros. Assim como o Sidney também, né, na incorporadora dele, na Joy, também é um gerente de contas, também é responsável por algumas imobiliárias aqui da cidade. Então, eles que são o nosso canal de atendimento dentro das incorporadoras. Comece fazendo a pergunta. Vamos lá. Eu quero... Quando a gente fala que vocês são gerentes, né, o canal ali entre as imobiliárias, hoje, quantas imobiliárias vocês atendem? Bom, até para a gente entender a grandiosidade quando a gente fala esse gerente, né? Esse que faz ali a ponte entre a imobiliária e a incorporadora ou a construtora. Maravilha. Eu atendo cerca de 30 a 35 imobiliárias diretamente, mas tem várias imobiliárias que, por exemplo, às vezes não estão em contato direto comigo, mas entram em contato para tirar alguma dúvida, para bater um papo. Então, diretamente de 30 a 35 imobiliárias ali de Campo Grande. Até porque separam, né? Por supervisores. São dois lá na MRV, então eu atendo uma parte e o Fábio atende outra. É outro supervisor. É muita coisa, né? 35. E você, Sidney? Hoje aqui em Campo Grande tem muita imobiliária. Muita imobiliária. A gente fala, nossa, é uma cidade pequena, né? Mas aí quando você fala um supervisor, porque estamos falando, são dois supervisores, né? Se um fica com 35, provavelmente o outro deve ser a mesma porcentagem. É muita coisa. Hoje lá eu tô com um pouco mais de 60 imobiliárias, né? Lá também a gente dividiu, somos em 3 gerentes de canais. Eu, a Cristiane e o Celso. Aí, na base em si, tem uma média de umas 60, 65, mais ativa mesmo, que é aquela imobiliária que tá ali parceira toda a vida, né? Tá sempre presente, na casa de umas 30, 32, que é os presentes mesmo, né? Então, a gente tem bastante imobiliária cadastrada, mas ativa mesmo, fazendo aquele trabalho bacana do dia a dia. Aí a gente consegue entender a grandiosidade de quem a gente está aqui hoje na mesa, né? Sim. Porque se você imaginar, uma pessoa sendo o gerente responsável, ele consegue atender 35 imobiliárias. Se cada imobiliária tiver aí 10 corretores, 5 corretores, e esses corretores conversar com vocês, olha a quantidade de pessoas que vocês falam diariamente. Né? Olha a quantidade de vendas que vocês são responsáveis, né? E antes até a gente se aprofundar em relação ao empreendimento na planta, o relacionamento que vocês têm com os corretores, as imobiliárias, vamos contar um pouquinho da trajetória de vocês. Há quanto tempo vocês estão no mercado, como que começou, se vocês são corretores, não são, se começaram em outra incorporadora, outra construtora, se passaram tempo imobiliário ou não, enfim. Começa com o Diego contando um pouquinho da sua trajetória. Bom, a minha vida no mercado imobiliário é na MRV. Então, eu fiquei 3 anos como corretor. Tá? E aí tive essa oportunidade de entrar como supervisor e estou lá quase 4 como supervisor. Então, totalizando ali praticamente 7 anos. Né? Então, assim, toda a sua vivência é com produtos da MRV. Você nunca pegou uma casa para venda, nunca pegou um terreno. Perfeito. Então, assim, eu negociar diretamente, não. Eu entendo um pouco porque o meu sogro, ele constrói. A minha esposa, ela tem o CRES também. Então, às vezes, ela entra em alguma negociação ali de imóvel de terceiros. Entendo um pouco, mas a minha vida é na MRV, empreendimentos. O meu foco principal é esse. Então, legal. Ótimo. Meu conhecimento está aqui. Ótimo. E você, Sidney? Eu venho de um ramo totalmente diferente, né? Sempre trabalhei com mercado. Então, peguei mais de 15 anos de mercado, desde Ambev, Sadia, JBS. Quando eu comecei também na MRV. Eu entrei direto como supervisor de canais. Tenho experiência também com imóvel de terceiro, essas coisas. Contudo, meu foco sempre foi em empreendimento, né? Então, hoje eu estou há 5 anos no mercado, tenho 2 anos de MRV. A gente já trabalhou junto, né? Começamos aí. Inclusive, muito grato
Esse rapazinho aí. E eu saí da MRV, já logo em seguida entrei na Joy, né? E ali eu tô desde o início, né, da empresa, da marca Joy. Então, tô desde o comecinho. E o meu foco é empreendimento, então é imóvel na planta. Minha especialidade é essa, a gente trabalha e estuda nesse foco, né? Eu creio que cada um tem que ter um foco direcionado, né? Tem que ser especialista em alguma área, né? Até falando nisso, ontem a gente fez um processo seletivo recente, né, com novos corretores. Entraram 8 novos corretores na imobiliária. E a gente agora está passando São 2 semanas de integração de treinamento mesmo. Então, no período da tarde ali, eu acompanho eles durante esses 10 dias, né? E a primeira coisa que a gente começa é sobre o nicho. Então, assim, vocês estão bem posicionados aqui, as pessoas olham, já sabem que vocês são referência, são autoridade. Mas a minha pergunta é, ainda assim, com esse posicionamento, com esse nicho, ainda chega algum tipo de negócio diferente porque às vezes as pessoas não vão não necessariamente para vocês fazerem o negócio, mas por essa rede de contatos que vocês têm. Então, tô com um apartamento meu aqui, de repente a pessoa às vezes quer comprar o empreendimento de vocês na planta ali, mas ela precisa fazer uma venda de um imóvel que ela tem, que às vezes é de um tio, de alguém, alguma coisa que é da família. E aí chega e fala assim, ô Diego, Sidney, tô com essa casa aqui e tal. Chega esse tipo de proposta, de negócio para vocês? Chega bastante coisa. Que nem eu não mexo com imóvel hoje de terceiro, né? Meu foco é exclusivo dentro da incorporadora. O que eu faço? Geralmente eu passo para os corretores. Eu tenho um grupo que eu anuncio, falar, olha, eu tô com o telefone do cliente, ele tem esse imóvel, tô passando, quem tiver interesse de vender, entre em contato, tá aqui. Isso eu faço direto. Sempre que aparece alguma coisa, eu falo, olha, porque eu não posso trabalhar com isso. Sim. Uma por questão ética, porque você está misturando duas coisas. Outra porque não dá tempo. Não tem jeito. Imagina, 35 a gente tem muito cliente para atender, a gente tem muito corretor. Na realidade, o nosso serviço em si não é nem tanto atender o cliente em si, é dar suporte para as imobiliárias e para os corretores, né? Então, você tem treinamento, você tem toda hora, você tem que estar deixando o corretor antenado o que está acontecendo. E aí, você não consegue dar o suporte para esse cliente que ele precisa. Então, o meu caso, eu passo para o pessoal. Falo, pessoal, olha, tá aqui. E também é um plus, né, cara? O cara tá trabalhando com você, é teu parceiro, acho que ele merece. Sim. Né? Sim. Perfeito. Igual. Também. Chega muitas indicações e a gente vai passando para os parceiros, né? Então, eu sempre tento agregar ali aos parceiros que estão próximos. Então, essa indicação, essa ponte que a gente faz sempre existe. E a mesma coisa, eu sou exclusivo da MRV, eu não posso fazer esse tipo de negociação e também, se eu pudesse, não teria tempo, igual. Então, a gente fica ali focado e até porque é o que eu sempre falo, se eu fosse pegar para vender o meu próprio produto, eu acabo abrindo ali concorrência com os meus parceiros. Então, eu não faço e nem poderia. Sim. É o que a gente fala, né, em relação aos corretores. Se você realmente focar ali naquilo que você está determinado a fazer, você não tem tempo para fazer outra coisa. Não tem tempo para reclamar, não tem tempo para ver o concorrente, não tem tempo para qualquer outra situação. Então, eu acredito que vocês são referência, né, no que fazem. E até por ter esse acesso com outras imobiliárias, outros corretores, talvez seja mais uma segurança também, por saber como vocês são como profissionais, as pessoas que vocês têm vínculo, relacionamento. Então, acho que é mais por isso também, né? É uma forma de... a pessoa meio que está te honrando indiretamente, sem que aquilo seja falado. Fala, pô, Diego, ô Sidney. Então, é uma forma de reconhecer, né, o profissional que eles são. Exatamente. E o que é muito, muito legal, assim, hoje a gente está batendo esse papo, ter o prazer de ter vocês, porque a gente só não honra o profissional que vocês são, mas também honra a pessoa que vocês são, os homens que vocês são uma referência para nós. Como pai, como família, inclusive a hora que a gente chegou aqui, como que foi? Nossa, a noite foi... Né? Falou mesmo, mas eu nossa, essa noite foi difícil. Olha, essa noite deu trabalho. Então, a gente gosta demais disso. Apesar de ainda não termos os nossos filhos, mas a gente busca demais estar conectado com pessoas assim. Inclusive, até o Sidney, a gente teve o prazer, esses dias atrás, ele ia até a nossa imobiliária, conversar com os nossos corretores, e foi algo tão grandioso para nós, de um valor imensurável. Não pela questão comercial, porque a gente sabe que tem muito para entregar, a gente sabe a bagagem que a pessoa tem ali, mas pela pessoa mesmo, pela visão de futuro, visão de negócio,
visão de pessoas mesmo, de liderança, como liderar. Para os próprios corretores até que estão nos assistindo, a gente começou falando na questão, eu sou só da MRV, eu sou só da Joy, e entender a questão desse nicho, né? Que a gente precisa, sim, atuar, de uma certa forma, ter uma exclusividade em um produto que você se identifica. É claro que vocês são prestadores de serviço para essas construtoras, né? Mas para os corretores que são autônomos, é fundamental você se identificar com o produto e focar nesse produto. Até hoje, só fazendo um paralelo com a questão da internet, né? Hoje fala-se muito sobre o especialista. E, de fato, eles são especialistas. Exatamente. Porque eles vivem, literalmente, um produto. Exatamente. Uma situação, um modelo de negócio. É diferente, você acabou de entrar no mercado e você quer se posicionar como especialista, só que ao mesmo tempo você tem 10 tipos de imóveis no seu Instagram. Aí você não é especialista. Então, nesse caso, eles são de fato especialistas. E é muito importante essa questão, que nem se a gente imaginar, vocês atendem 35 imobiliários, vamos colocar cada um. Realmente. Se vocês não fossem especialistas, como você vai conseguir atender? Não tem como você atender. Aí a pessoa fala, eu não estou conseguindo vender, mas de fato, se você não se especializar em algo, você não vai conseguir vender realmente. Até a gente conhece um pouco assim do que o Sidney já passou pra gente, de corretores que chegam lá e falam, Sidney, me ajuda, como que eu faço para vender? E é uma das orientações que você fala, né? Conta um pouquinho pra gente como que é essa relação. Tipo assim, o pessoal tem muita gente que foca muito no dinheiro, né? Na venda, na comissão. E, quando eu comecei, né? Eu vi que o negócio não é só a questão do vender. Hoje, a minha função é sentar e negociar o final da venda. Esse daí seria a minha função normal. Sim, o fechamento. Fazer o fechamento. Mas 90% do meu trabalho não é fechamento. 90% do meu trabalho vem em relacionamento com as pessoas. Então, eu preciso ter um relacionamento. Hoje, para mim, é gratificante eu ver o corretor tá bem posicionado, ele tá bem, tipo... tem vários corretores que eu acompanhei que foram até meus estagiários no início. Hoje o cara tá bem, tá morando bem, tá trabalhando bem, tá numa posição bacana. Então, isso para mim é gratificante. Tem muitas coisas que valem muito mais do que o dinheiro. Eu falo que o dinheiro acaba sendo consequência. Então, tipo assim, a nossa função mais é orientar pessoas. Então, só que também para isso você tem que estar toda hora se especializando. Eu falo para os meninos, né, que o corretor ele é um produto, né? A solução é o imóvel, mas o corretor ele é um produto. Então esse produto ele tem que ser trabalhado. É um produto que ele vai sendo moldado, ele vai sendo lapidado e com o tempo ele vai melhorando. E a gente sempre tem que se espelhar em alguém. Eu tive várias pessoas aí que eu fui me espelhando e tudo mais. A gente não começa devagarzinho. Eu já vi muito corretor tremendo, fazendo vídeo, mas era o primeiro vídeo. Então, tipo assim, a primeira vez eu mesmo tinha muito problema em questão da comunicação. O pessoal brincava que eu falava debaixo da cachoeira, né? Falava alto. Então, cara, fui atrás de curso, fui atrás de... né? Mas tudo isso para quê? Não só para vender, e sim para ajudar os corretores, né? Sim. Vocês já acompanharam várias vezes eu dando feedback. Eu falo que tem hora que você não precisa de um gerente, tem hora que você precisa de um pai. Fala, vem cá, vamos conversar, meu amigo. Eu acho que do jeito que tá seguindo não tá bom. Se você seguir aqui vai ser melhor. Então, eu creio que o mercado que a gente tá, acho que dá pra gente parar de focar só no dinheiro, na comissão e começar a focar mais nas pessoas, né? Sim. Porque é o relacionamento que a gente tem que vai trazer o negócio. E você falou isso, são 2 pontos. Primeiro, você como profissional, fazer uma autoavaliação e perceber, eu preciso melhorar isso. Eu preciso melhorar isso. Então, a primeira questão é fazer essa reflexão, essa autoanálise, ser humilde o suficiente para procurar ajuda. Nossa, isso aí é primordial. E não só procurar, mas colocar em prática aquilo que foi passado para você. Porque se eu vou até vocês, eu peço uma orientação e vocês passam a orientação, por que eu não vou fazer? Então, reconhecer que do jeito que está, não está dando certo. O que eu preciso fazer? Hoje até você me mandou um vídeo mais cedo em relação à questão de peso. É algo que a gente vai falar também, porque engloba ali o que você falou do pacote do corretor. É um produto. Não é que a gente precisa embelezar o produto, mas o produto precisa ser interessante. É diferente de ser interesseiro, né? Então, é algo assim que, na sua função, se as pessoas reconhecerem isso e forem até vocês buscando esse tipo de ajuda, né, de orientação mesmo, porque tem muita gente que está imobiliária, mas não tem esse suporte.
Hoje a gente fala que o nosso propósito, que daí o que você está falando é propósito, não é fazer com que o corretor ganhe 15, 20, 30 mil por mês, mas é que, entendendo já o mercado que ele é cíclico e que, de repente, as pessoas vão ficar ali 6 meses, 1 ano, 2, que seja, mas para onde elas forem, elas vão chegar melhor do que elas entraram na nossa imobiliária. Aí é a transformação mesmo. Como você falou, estão morando melhor, de repente estão se vestindo melhor, estão fazendo conteúdo melhor, estão se apresentando melhor. É mais nesse sentido do que propriamente ganhar o dinheiro. Porque até no segundo episódio, a gente falou com a Rita, ela falou, se eu for vender Xuxinha, eu vou ganhar dinheiro. Eu vou enriquecer do mesmo Porque eu aprendi a fazer um negócio. Então, não é só o dinheiro pelo dinheiro. A gente sabe, tem corretor que passa 2, 3 meses sem vender e, de repente, ele faz uma venda, a média salarial dele é muito baixa. Então, se o cara fizer qualquer outro tipo de negócio, às vezes ele até ganha mais do que aquilo. Só que, para ele, aquilo é o que ele quer de vida? Não é. Então, por isso que a gente foca nessa questão do propósito. Porque até, assim, fazendo um adendo no que você falou, provavelmente, normalmente, a gente entra no mercado pelo dinheiro. Só que você não permanece pelo dinheiro. Porque o que te faz permanecer, ele vai muito além do dinheiro. É a transformação de vida, a sua vida que foi transformada, porque, de fato, a corretagem, ela transforma a nossa vida e a vida das pessoas que estão à sua volta, porque você vai transformar outras pessoas. Não somente os clientes que você atendeu, que são as pessoas que você vendeu ali, porque você vendeu um sonho, vendeu um projeto. Então, você está mudando, você está impactando de uma certa forma aquela família, aquela vida. Mas a sua família, as pessoas que às vezes não imaginava que nessa profissão você teria tanto sucesso, você causa um impacto gigantesco. Então, já não é mais o dinheiro. Já não existe mais a questão do dinheiro. Sim. Já são outras questões e que o dinheiro ele só é uma consequência mesmo. E entra um ponto aqui que provavelmente, Sidney, vocês também, a gente tem que parar às vezes para... Eu pelo menos faço isso, né? Eu paro, reflito. Por quê? Porque a venda ela vai virando um número ali. Sim. E a gente tem que parar às vezes e falar, poxa, tá, eu fechei 26 contratos esse mês, mas e aí? É só um número. Eu tenho que parar e quantas vidas eu impactei com esses 26 contratos? Exatamente. Quantas pessoas eu cheguei nesse atendimento? Quantas pessoas eu auxiliei a buscar o primeiro imóvel ou um investimento? Exatamente. Então é um ponto que a gente tem que parar. Eu, pelo menos, paro direto e não é só um número. Não é porque só um às número. vezes a gente fica aqui só fechando contratos, porque assim, é que nem o Sidney falou, o nosso papel é sentar e finalizar as negociações. Sim. Mas antes disso tem muita coisa. Sim. E a gente tem que parar e refletir. Não é só um número. São vidas que estão sendo impactadas. Eu vejo, às vezes, pessoas comentando fora, dentro da empresa. Eu fechei 7 contratos. Eu fechei 8 contratos. Como se fosse apenas um número. Sim. Então, eu tomo muito cuidado com isso. Vez ou outra eu paro e falo, não, são vidas. Então... E está extremamente certo e correto. E quando a gente tem essa visão do mercado em si, você vai viver muitos anos nesse mercado. Provavelmente, às vezes, até uma vida toda nesse mercado. Porque daí você entendeu o sentido da corretagem de fato. E não é o dinheiro, não é porque é o produto mais caro hoje na prateleira com uma comissão mais alta. E sim porque você é o agente ali responsável por impactar muitas vidas. Até pensando nisso, vocês conseguem fazer uma análise, assim, por exemplo, você falou de números. Às vezes, porque o corretor, a imobiliária, de certa forma, eles são os clientes de vocês. O primeiro cliente de vocês, né? Perfeito. E o cliente nosso, do corretor, da imobiliária, é um cliente também de vocês indiretamente. Sim. Mas o relacionamento é com a imobiliária e os corretores. Vocês já pararam, assim, para pensar ou fez esse tipo de reflexão? Tem um corretor X, ele está 6 meses, ele vende 2, 3 por mês, só que o cara não evolui profissionalmente. Ele traz o cliente, ele é mais um captador do que um corretor. Vocês conseguem ter essa percepção? Chama o cara de canto aqui, seja corretor ou corretora. Olha, fulano, você está vendendo, tá entrando dinheiro, mas vamos dar um passo a mais agora como profissional, vamos melhorar isso. Vocês conseguem ter essa percepção? Com certeza.
Com certeza. Eu até... só que assim, entra a parte da humildade e perceber o próprio erro também. Então, muitas vezes a gente senta, conversa, mas tem as pessoas que vão escutar e entender o que a gente está falando, e tem que tomar muito cuidado porque tem pessoas que acham que é insulto. Então a gente tem que tomar muito... Às vezes ela fala, pô, eu tô vendendo e ainda fala que eu não tô bom. Perfeito. Então tem que tomar muito esse cuidado. Mas... a corretagem a gente lida muito com o ego, né? É isso. É o ego. Perfeito. Então, eu tomo muito cuidado com quem eu sento e com quem eu converso sobre isso, entendeu? Para falar algum ponto específico, aqui, tal. Então, eu tomo muito esse cuidado, mas sento sim com muitos corretores e a gente bate papo. Até aprendo com eles, muitas vezes, com os donos de imobiliária, com os corretores. A gente tá em vivência aqui e tá aprendendo todo dia, né? Então, não dá para bater no peito e falar, eu entendo tudo. Sempre vai ter alguém que entende mais que eu. E eu consigo buscar essa informação e evoluir também. Alguém que viveu mais, tem mais experiência. Às vezes a pessoa nem entende do negócio em si, mas ela tem experiência de vida, né? Ela tem vivência. E com isso a gente aprende muito. Com certeza, com vocês. A gente sentou recentemente, ficamos mais de 1 hora conversando ali. E assim, é um bate-papo que vai tendo muitas ideias e vai expandindo a nossa mente, né? Então, é uma troca muito boa, muito positiva. Desde que as partes ela tem ali o seu coração realmente ensinável, né? E um coração aberto para receber. Porque é uma troca, mas eu só vou receber se meu coração realmente estiver disposto a receber. Senão, eu vou levar para o meu ego e vou falar quem ele pensa que para me falar isso, sendo que eu estou ganhando tanto, estou vivendo tal coisa e não faz sentido o que ele está falando para mim, né? Mas aí são as pessoas que pensam no dinheiro. No dinheiro. Aí você já consegue fazer essa distinção, né? Como que é lá, Sidney? Teve alguém que já falou, pô, tô vendendo, cara, você tá falando essas coisas aí ou não? Com quem você conseguiu conversar, o negócio fluiu? A gente ali, eu tenho bastante vivência disso, porque cada um tem um jeito de trabalhar, né? Então, acaba que cada gestor ele tem uma particularidade, um jeito de trabalhar. Eu gosto de ensinar o corretor a vender o meu produto para ele não precisar estar toda hora em cima. Porque o que acontece? O cliente, ele é do corretor. Sim. Então, o cliente é do corretor. Então, o corretor ele já tem aquela intimidade com o cliente, ele já ligou para o cliente várias vezes. Às vezes, ele até já mostrou um outro produto. Né? Então, o que eu tenho, qual que é o meu trabalho ali? É primeiro vender para o corretor. Então, a minha primeira venda não é para o cliente, a minha primeira venda é para o corretor. Eu tenho que fazer com que esse corretor ele se sinta à vontade de estar no meu ambiente de trabalho. Então, a gente sempre faz eventos, finais de semana, no sábado, na quinta-feira, essas coisas para quê? Para trazer o corretor para perto. Tá? Esse corretor ele tem que estar ligado a mim, ele tem que estar ligado à marca, ele tem que gostar. Eu primeiro, tanto que a gente faz isso, que eu tenho uma série de vendas de produto para corretores, né? Vocês mesmos são um caso específico também. Vocês compraram também. Então, exatamente. E aí, o que acontece? Você tem que fazer com que o corretor goste do teu produto. Ele tem que comprar primeiro. Não adianta eu querer vender para o cliente. Eu primeiro preciso vender para o corretor. E com isso, a gente tem que estar toda hora ensinando, toda hora. Que nem eu brinco que quando eu cadastro uma imobiliária nova, né? Eu mando um monte de produto para eles no WhatsApp. Ali é catálogo, memorial descritivo, é tudo. Porque o que acontece? Quando você pega um celular... Eu tive um problema sério, que eu sempre gostei de Samsung. E aí, minha irmã, ela é gerente da Vivo, ela me fez eu comprar um iPhone. Cara, pra mim, meu Deus do céu, foi 30 dias para aprender a mexer naquele telefone. E a gente é homem, então você não quer dar o braço a torcer. Você fala, cara, pra que eu vou ler o manual? Mas acabei tendo que ler o manual para poder aprender a utilizar todas as funções que ele tinha. Então, se eu leio o manual para mim usar um aparelho de celular, por que eu não vou ver o manual do empreendimento? Sim. Então, o que custa você sentar e ler o memorial descritivo, você ver o book antes de atender um cliente? Então, é colocar isso na cabeça do corretor. É fazer com que ele vá fazendo isso. Hoje, graças a Deus, eu tenho bastante corretor que ele consegue fazer toda a parte do atendimento sozinho. E aí eu acabo, às vezes, só fazendo o fechamento. Que seria a sua função de fato. Que seria a minha função de fato. Mas é um trabalho que nem tem corretor que eu estou atendendo hoje que eles vêm comigo desde a MRV. Então, é um trabalho que está sendo feito há 5 anos. Então, não é um trabalho de um dia para o outro. É médio e longo prazo. Entendeu? Né? Então, não é você chegar, pegar o corretor e falar, olha, você vai ter que aprender. Não, é um trabalho formiguinha que você vem fazendo. Só que é gratificante porque você vê que ele vai evoluindo. Esse corretor, ele evolui. Ele consegue se dar bem aonde ele for, ele está bem posicionado. Sim. Então, para mim, é gratificante. E ele se conhece. Então, o pessoal até brinca, né? Que às vezes eu tô lá de boa, o pessoal me liga, Sidney, como é que você tá? Vamos conversar? Vamos.
O cara vai lá só pra gente fazer alguns bate-papos. Sim. Porque é muita coisa que você tem que estar aprendendo. E você também aprende muito com o cliente. Nós já passamos por isso. Às vezes a gente... vamos lá no Sidney, conversar com o Sidney. Porque a gente sabe que vai chegar lá, a gente vai receber alguma coisa. E não é sobre o produto em específico. É vivência, é vida, é experiência. Aí a gente fala, nossa, realmente, então tá certo, vamos seguir. Porque, de fato, liderar não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil. Aí, às vezes, você acha, nossa, eu estou no caminho certo. Você fala, nossa, mas será realmente que estou no caminho certo? Porque, às vezes, acontece algum fato, né? Houve alguma situação. Aí, quando você consegue ter essa troca, essa abertura de conversar com a pessoa, é essencial. Ter essa troca, para nós, é muito importante. Ontem, até a gente, no treinamento nosso de segunda... Porque como entraram os corretores novos, eu que fico como gerente deles nesse primeiro momento. De ter esse discernimento do que é ter um suporte e do que é ter uma dependência. Porque senão o cara ele vira um captador, ele não se transforma num profissional de fato. E para a gente não é o que a nossa empresa gosta de dinâmica. Então falar assim, Diego... Vai ali, acha alguém que tem tantos de renda e traz ele para cá que eu vou vender um produto para ele. Não é assim que funciona, né? Então, tem etapas que se o corretor ele não fizer sozinho, não adianta, não tem como. Criar essa autonomia aos poucos, né? Para ele entendendo como que ele tem que fazer. Até chegar a parte onde ele vai fazer tudo sozinho. E, de repente, vai ter ali a presença do gerente, sim, como acontece lá com vocês. É mais para uma segurança, para, de repente, algo que, de fato, é só quem está ali no interno que tem uma resposta para dar, porque a gente sabe que cliente vira e mexe, tem um que vai fazer uma pergunta totalmente aleatória, que não está ali naquele contexto e que é específico da construtora, da incorporadora. Ou, às vezes até um fluxo de pagamento, porque daí, de fato, entra a questão de vocês conseguirem ali... da melhor forma possível, fechar a venda. O que pode, o que não pode, o que está liberando agora, o que não. Qual é a campanha, qual não é, enfim. Mas entender qual é o papel do corretor, de fato. Sim. Né? Perfeito. E só para a gente deixar claro, assim, para quem está ouvindo, em relação a segmento, a valores de produto, se vocês têm esse contato também, o que está acontecendo aí, desse lado aí, aqui está acontecendo isso... Como que é essa relação? Primeiro fala em relação ao segmento, dos valores, se tem cliente que saiu de lá e veio para cá, se tem cliente que de lá veio para cá, enfim. Até para o pessoal entender como que é essa relação, porque assim, vocês estão aqui numa posição, vocês já trabalharam juntos, vocês têm uma amizade fora do trabalho, então, questão familiar dos filhos. É legal ter essa troca. Porque assim como a gente vai ter essa troca com vocês, se vocês ficarem também presos ali, encaixotados só na construtora incorporadora de vocês, vocês ficam, de certa forma, um pouco alienados do que acontece no mercado, né? Como que é lá? Bom, lá na MRV o nosso foco é baixo preço, né? Então, principalmente o foco é no Minha Casa Minha Vida, tá? Segmento econômico. Então, estamos começando a dar esse passo para um pouco acima ali do segmento econômico, fugindo já um pouco do Minha Casa Minha Vida, mas o foco principal ainda é ali. Sobre essa troca, direta. Sidney me liga, tá com um corretor aqui que precisa ali no Rita Vieira, então, e vice-versa. Então, a gente tem essa troca aí de indicações. Indica imobiliário para cadastrar. Imobiliário a gente conversa direto, constantemente. Então, a MRV hoje, ela tá lançando, o foco é lançamentos, tá? Por quê? Porque essa pandemia, ela foi um choque pra gente, né? Sim. Então, assim, nos primeiros meses de pandemia ali, caiu muito o volume de vendas. Sim. Então, a gente projetou uma expectativa X. Só que passou um pouquinho ali aquele início de pandemia e deu um boom gigantesco, que acredito eu que ninguém esperava. No mercado imobiliário foi um boom gigante. Então, vendemos muito acima do que esperávamos. Teve mês ali de meta X e a meta final, as vendas ultrapassaram em 3X. Nossa. Então, assim, o estoque ele deu uma diminuída. Então, nosso foco hoje na MRV é aumentar esse estoque para qual número que a gente deseja. Pelo menos 1.200 unidades, tá? Esse é o nosso foco. Então, de estoque, né? Isso. Lançamos um empreendimento recentemente no Rita Vieira. Sucesso. Então, lançamos a torre
São 3 torres do produto, lançamos a torre 1 e foi ali 70% vendida em uma semana. Tá? Já estamos começando a lançar a torre 2 e a torre 3 logo em seguida. Então já é um produto ali um pouco diferente, tá? Fugindo que são faixas do Minha Casa Minha Vida, né? Então o nosso foco já está naquele produto ali, já está na faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Hoje é o produto com maior valor dentro da companhia. Com maior valor. E logo aí estamos vindo com uma linha nova, né? Que já tem uns spoilers aí no mercado. E vai de qual valor? Qual é o valor mínimo lá do produto? O valor mínimo e esse do Rita Vieira o valor máximo. Tá partindo de 220 hoje os nossos produtos em geral, né? Coronel Antonino, Jardim Panamá, União. Tá partindo de 220 chegando até 310 mil ali no Rita Vieira. Então, esse é o nosso nicho de preço ali no momento, né? Sim. Lançando a nossa nova linha e o preço ele sobe mais um pouco. Bem acima, isso. E lá, Sidney, conta pra gente lá a questão de valor, o segmento, se considera médio, se é médio alto, se é alto. Tem muita gente que às vezes acaba fazendo confusão, né, com essa questão de... Hoje a gente tem 2 produtos, né? A gente está vindo aí do médio padrão e migrando para o médio alto. Né? A empresa ela trabalha com 2 produtos diferentes, né? A gente tem aí 3 empreendimentos, que foi o Style, que a gente acabou de entregar recentemente, entregou em setembro. Temos o Vision e o Wonder, né? Ele vem já num segmento médio padrão. São os empreendimentos onde a gente trabalha aí com 4 torres, né? 4 apartamentos por andares. E a média de preço ele varia entre 399 a 500 mil. Aí a gente tem a nossa linha Collection, que é onde a gente entrou com o Talent, com o Aqua, com o Highline. Né? Agora a gente recente vai ter um próximo lançamento. O Aqua mesmo, a gente vendeu a torre inteira em 3 horas. Né? Sim. Foi um case de mercado totalmente ímpar do que a gente estava imaginando. Velocidade de venda foi muito boa. Sim. Ainda mais no período, né? Foi pro final do ano, né? E hoje a gente tem uma facilidade na venda, né? Que é o método que a gente trabalha. Que a gente tem o crédito associativo, que é o mesmo modelo que a MRV trabalha. Então, hoje, se você quiser comprar um apartamento na planta, você às vezes está com pouca entrada, você não se capitalizou ainda com a entrada, você consegue comprar parcelado. Então, você consegue parcelar essa entrada até o apartamento ficar pronto e pagando a fase de obra. Né? Que é o mesmo modelo que o associativo trabalha. Você tem toda a segurança que tem uma empresa com uma caixa econômica por trás, que ela vai dar o aporte garantido, tudo certinho. Aí a gente tem a nossa linha Collection. A gente trabalha sempre com patrimônio de afetação, que é para dar uma segurança ao investidor, ao comprador também, né? Quem está comprando. Isso daí, só para a gente esclarecer, isso aí para quem está comprando seria uma garantia de que vai ser entregue. É uma garantia de que vai ser entregue. Muita gente tem dúvida em relação a isso, né? Quando sai do associativo, vai ali pro a nossa empresa, ela trabalha com patrimônio de afetação. Depois até a gente pode sentar uma hora para explicar mais a fundo como que funciona. E tipo, a gente tem uma garantia que vai ser entregue e tudo. E a forma com que a gente vende hoje é muito bom. A gente tem muito cliente investidor, então trabalha muito com alavancagem financeira. Então, hoje, dentro do mercado, eu falo que é uma das melhores formas de você ganhar dinheiro. Porque se você pegar e fazer uma aplicação hoje em cima de 100 mil, a tua rentabilidade é em cima de 100 mil. Sim. Agora, se você comprar um apartamento de 700 mil, eu vou colocar lá 35% desse valor, você vai me dar 70 mil de sinal, vai fazer parcelas mensais, mas a rentabilidade não é em cima dos 70, é em cima dos 700. Então, a rentabilidade que você tem é muito grande. Então, o ganho de capital que você vai ter é muito maior. Exatamente. Então, e com essa mudança da taxa Selic, para a gente vai favorecer muito. Porque hoje já está compensando mais você investir no imóvel do que deixar o dinheiro aplicado. Sim. Porque no jeito que está, ainda você vai ter que descontar imposto, tudo, o imóvel ainda é um bem mais rentável, um bem mais seguro. Sim. Então, como a gente tem essa facilidade de investimento, comprar na planta, você pagar parcelas que cabem dentro do bolso, então a gente consegue trabalhar melhor. Tem uma flexibilização também, né? Você não precisa ficar preso num valor X. Sim. Então você pode conduzir isso, é mais maleável, né? Mais tranquilo. Uma das questões que, até falando sobre investimento, as pessoas elas não param para pensar que elas falam, mas se eu tiver 700 mil aplicado, vamos pensar em uma rentabilidade de 1% ao mês, eu vou ter 7 mil no bolso, já eu consigo viver com essa renda. Só que ela esquece que para ela colocar 700 mil de uma vez ali investido para poder render esses 7 mil, ela vai levar, de repente, 10, 15, 20 anos. Vai depender do aporte mensal. E olha lá ainda. E quando você está falando de um patrimônio de 700 mil, que você investiu ali só 35%, que leva de 3 a 4 anos para ter esse patrimônio, elas não fazem essa conta.
Aí é o papel de quem está na mesa ali no caso de vocês, né? E esse patrimônio de 700, quando estiver pronto, vale 1 milhão, 1 milhão e 200. Então, Que foi fora a valorização. Foi o patrimônio inicial, né? Foi o inicial, foi o começo dele. Então, tipo assim... E não colocou os 700 mil, né? Não. E você não colocou. Isso é o Muitas pessoas se ponto, confundem nesse ponto. Eu preciso ter os 700 mil investido. O imóvel na planta, eu não investi os 700 mil. Eu ganhei uma valorização sem ter colocado os 700 mil reais. Isso é uma conta de doido mesmo, né? Se você imaginar. Além da questão do quanto você consegue de aluguel, tendo em vista aí o quanto o aluguel tem valorizado cada ano que passa. A gente trabalha com aluguel já tem alguns anos e, inclusive, ontem até estava com a reunião com a nossa equipe de locação e nós estávamos conversando justamente sobre o quanto os imóveis estão valendo. Porque, às vezes, a gente pega um contrato ali, a pessoa está 2, 3 anos nesse imóvel, ela não vai renovar e vai voltar esse imóvel para a gente. A gente olha o valor e a gente fala, meu Deus do céu, não pega, já mas... está perdendo dinheiro. Perdendo muito. Justamente por conta do quanto a locação ela tem, cada ano que passa, o valor ele tem aumentado muito. E são todas as regiões, pelo menos aqui em Campo Grande, todas as regiões, a gente tem essa crescente muito positiva. Então, para a questão do imóvel na planta, às vezes a pessoa está buscando ali ter uma renda, mas ela não tem um valor total para poder comprar. Ela consegue parcelar durante o período de obras e ainda ter um retorno mensal ali imensurável pelo valor que ela investiu, né? Quando as pessoas entenderem que ela consegue fazer patrimônio assumindo uma responsabilidade, seja de 20% já no associativo, ou 35%, 45%, 50%, que seja ali de poupança num bancário, e que a partir dali aquele patrimônio, aquele investimento já se paga, vai faltar estoque. Vai faltar. Então, hoje a gente tem casos ali, por exemplo, que a gente vendeu do primeiro empreendimento, né? Que a gente vendeu, que foi o Style. O cliente, ele comprou, ele deu financiado pela Caixa mesmo, ele foi pagando a entrada e ele fez o financiamento com parcelas de R$2.000 por mês. Então, tipo assim, ele entrou com financiamento e R$2.000 a parcela. O apartamento pegou a chave do apartamento, ele colocou para alugar, hoje ele aluga por R$2.700. Então, a parcela se paga, R$700, que é o que sobrou, ele vem antecipando as parcelas. Então, dentro de 3 a 4 anos, ele vai conseguir quitar o apartamento só com o aporte da entrada, porque o próprio apartamento ele está se pagando, ele paga a parcela do mês tirar mais e nada ainda do bolso. sobra para pagar as parcelas antecipadas. E é o que acontece fez muito na patrimônio, mesa, né? valorizou o patrimônio. E tende a valorizar mais porque é novo, é condomínio. Então, entender também esse comportamento hoje cultural, né? Que seja casa ou apartamento em condomínio, tende a se valorizar mais. Eu penso o seguinte, a pessoa que às vezes tem dúvida em relação a fazer esse tipo de negócio, eu tenho certeza que o dia que ela fizer o primeiro, ela fala, não quero mais fugir disso. É viciante. É viciante. Todos os lançamentos eu preciso participar. Todos os lançamentos eu preciso participar. Até em relação a isso, tanto lá na MRV como na Joy, vocês conseguem, não sei se isso já foi mapeado ou não, traçar qual é o perfil, a porcentagem? Aqui a gente quase não tem investidor, ou é 10%, 20% das negociações que a gente faz. Do lado da Joy aqui com o Sidney, se são investidores que só fazem ali o investimento inicial na planta e depois vendem ou não, faz esse investimento para deixar o patrimônio ali sendo construído, seja no aluguel ou não, é mais para morador? Vocês conseguem ter uma dimensão assim? Eu não tenho a porcentagem específica, mas a grande maioria do nosso público é focada no primeiro imóvel ali. Mas tem uma grande parte mesmo, também de investidores. Então, na MRV, o aluguel da MRV é muito rentável. Tá? E eu acredito até na questão, como é o segmento econômico, é porque antes tinha muito a ilusão ou a sensação, enfim, que o imóvel no segmento econômico você não conseguia ter uma rentabilidade boa nele. Então, na verdade, o mercado ele vem se transformando em relação a isso. Então, talvez você comprar um apartamento de 250 mil, você consegue ter uma rentabilidade muito maior que às vezes você comprar um de 500. Então, até para você conseguir ter essa rentabilidade, você tem que saber onde você vai comprar. Perfeito. Porque não necessariamente o de 500 vai te dar uma rentabilidade boa por ser um apartamento de 500 mil.
às vezes o de 200 ali, ele é igual ou às vezes superior ao de 500 e você só investiu 200 mil. Tem muitos investidores que, por exemplo, focam no produto da Joy, eu percebo isso. Focam no produto da Joy justamente nesse pensamento do Sidney, de alavancar ali o investimento, de uma possível revenda futura ali na entrega. Você compra ali durante a obra, que seja parcelado apenas durante a obra ou financiado, revende ali no final e tem uma rentabilidade interessante. O foco do investidor no meu, ele vem mais para ter uma rentabilidade mensal. Exatamente. Então, percebo tem muita essa negociação lá. Só que o foco no primeiro imóvel lá é gigantesco. Então, esse é o nosso foco, é o que mais encaixa, é o que mais dá certo. A gente não vai deixar de ter esse foco. A dor é sair do aluguel. Esse é o principal. Só que já estamos querendo abrir esse leque de possibilidades para um investimento de uma possível revenda. Uma pessoa que às vezes está saindo de um MRV ali que usou inicialmente para ter o imóvel e indo para um suíte, uma sacada gourmet, que é o caso do Francesco do Rita Vieira, né? Então, empreendimento já que tem elevador, tem sacada gourmet, a carvão, né? Tem a suíte no quarto, apartamento maior. Então, a gente quer abrir esses leques de possibilidades. Tanto que na MRV tem 3 linhas, né? Tem MRV, a Class e a Sensia. Então, a Sensia ela já está presente em alguns lugares aí em alguns estados. Não temos previsão da Sensia chegar ainda, mas o Class já está vindo justamente para abrir esse leque de possibilidades. Sim. E também precisa entender qual é o perfil do investidor, né? Porque não dá para falar, ele é investidor e achar que todo investidor é investidor. Perfeito. Então, acho que tem qual que é a motivação, o foco final daquela pessoa. Eu acho que hoje o que vai mandar mesmo é a conversa do corretor na mesa com o cliente. Entendeu? Porque você precisa entender para que ele quer realmente o produto. Hoje, igual, por exemplo, a gente trabalha em vários segmentos. Ali eu tenho específico para moradia. Você perguntou se tinha uma porcentagem. A porcentagem real não tem, mas a gente tem cliente que compra o apartamento específico para morar. Aquele é o primeiro imóvel dele, ou ele já comprou um e está migrando. Eu já tive clientes que eu vendi para ele na MRV, agora tivemos uma venda recorrente. Né? A gente tem cliente que compra... escala, né? Nós hoje temos cliente que ele compra realmente para rentabilizar. Quando ficar pronto, ele poder vender e tirar o ROI. Então, ele vai ter um retorno financeiro bacana. Como a gente tem um cliente que compra pensando também em locação. Então, acho que isso, o que vai mandar mesmo, é o corretor sentar com o cliente e entender. Por exemplo, eu tenho um prédio que ele tem Airbnb que foi aprovado na planta. É um dos poucos na cidade que foi aprovado na planta. Então, esse prédio ele é focado para quem? Para quem realmente quer investir e fazer locação diária. E o Airbnb hoje ele veio para ficar e a rentabilidade é muito maior do que a locação mensal. Então, esse prédio a gente já sabe que é para essa função. Mas quando o prédio já é preparado para isso. Então, hoje a gente tem prédio em regiões que é mais próximo a bairro, que é mais região de moradia, que a gente tem ali o Vision. Mais de 60% do Vision ele foi feito venda orgânica, sem precisar fazer anúncio. Foi os próprios vizinhos. Quando lançou o Aqua... uma necessidade. O lançamento do Aqua, você pode ver, foi a maioria vizinho, quem mora lá do lado. O pessoal que mora, porque hoje o campo... Não quer sair da região. O cara não quer sair da região. Mas ele quer ir para uma estrutura diferente. Você imagina que seu pai mora no bairro, sua sogra mora no bairro, tua família toda mora ali, você tem uma história, você criou uma história naquela região. Então, para ele é importante ele estar ali próximo aos familiares dele. Então, hoje a gente tem para vários nichos, né? E depende mesmo do que o cliente realmente quer. Se ele quer um produto mais tecnológico, a gente tem o Highline. Igual eu estava conversando agora esses dias foi até mesmo na imobiliária lá de vocês, né? Que o corretor ele vai vender, ele quer vender por metro quadrado. E o cliente que vai morar não é por metro quadrado. O que ele te beneficia. A experiência que você tem morando naquele determinado local. Se você vai no shopping hoje, você prefere largar teu carro lá na Renner ou na parte coberta do lado do elevador ali, tudo bonitinho? Você quer conforto para tua família ou você quer sair no sol? Então, quando você pega um Highline, você entende que você não está vendendo só um apartamento, você está vendendo um modo de morar diferente, um conforto, uma qualidade de vida. Apertou o dedo no elevador, você vai lá, sua garagem coberta, você tem estrutura para carro elétrico. Então, tipo assim, é do cliente. Hoje a gente consegue atender vários nichos de cliente. Quem está só no valor, quem está só no preço, você consegue diferenciar isso daí. Quem tá na experiência, quem quer modernidade, quanto mais produtos estiverem dentro do próprio prédio, porque esses são produtos, né? Sim.
Só que até para você falar sobre, você como corretor precisa viver essa experiência também, para você conseguir pontuar se ela é positiva ou se ela é negativa. Até a questão de você falando do elevador, a gente, porque o nosso também é um pouquinho longe. Ah, meu Deus! E a minha sogra mudou agora e o dela sai o elevador já na garagem. A gente falou, não, isso aqui que é vida. É diferente. E para você ver, no mesmo condomínio. Você imagina eu com 2 filhos, eu falo, levo um aqui, a mochila, a outra de ladinho. E, então, faz toda a diferença, não adianta. É o conforto, aquela comodidade pro dia a dia. Às vezes, quando você vai pagar uma parcela, dá 200, 300 reais de diferença. Cara, no dia a dia você vai sentir essa falta. Então, não tem dinheiro que paga, não é mais preço, é valor. É a comodidade, valor. Entendeu? Exatamente. E para chegar a esse ponto, você tem que conhecer o cliente, que é justamente o que você falou. Tem que sentar, tem que entender o cliente. E esse é um ponto que eu vejo muitas pessoas pecando hoje no mercado. Demais! Por exemplo, eu chegar antes do atendimento e falar, porque é o que o Sidney falou no começo. O cliente, ele vai confiar e ter a liberdade ali de conversa com o corretor. Quando chega na nossa mesa, é o primeiro contato dele com a gente. Como se estivesse começando tudo de novo. Perfeito. Então, antes do atendimento, às vezes eu sento com o corretor e falo, me passa um feedback. O que você conhece do cliente? O que você entendeu dele para me passar, para me ajudar? E às vezes falam, não sei. Aí a gente volta no pessoa, né? Me fala um pouco da pessoa. Perfeito. Deixa eu entender um pouco da pessoa. Porque às vezes eu tô ali no número, na forma de fazer esse cálculo para ele, né? Mas e a pessoa? Como que eu vou conversar com a pessoa? Qual é a necessidade da pessoa? Perfeito. E a nossa função principal é conhecer pessoas, é saber fazer perguntas, para que, de fato, eu consiga atender essa pessoa dentro da necessidade real dela mesmo. Perfeito. E não só o que eu quero vender de acordo com uma flexibilidade de pagamento. É isso. Eu tinha um gerente na MRV, quando eu era corretor, que ele... Inclusive o Ronaldo. Meu tio. Inclusive meu tio. Ele me batia um abraço muito, pro Ronaldo. Ronaldo. Gratidão eterna, hein? Me ajudou muito. Tô há 7 anos já. Tem 2 pessoas que eu sou muito grato na MRV, que é o Sidney. Quando eu entrei lá, eu já tinha um conhecimento técnico, mas nesse ramo de supervisão ele me ajudou muito. Me levou, a gente andava ali, conhecia todos os imobiliários juntos, então foi um parceirão. E o Ronaldo? O Ronaldo me ensinou basicamente tudo que eu sei na MRV. Então, ele me ensinou a parte técnica, né? Então, a parte de sistema. Tanto que, quando eu entrei na supervisão, eu auxiliava muito o Sidney em sistema e ele me ensinava muito da profissão, da supervisão. Deixa de ser bonzinho. Lembra? Corta suas asas. Muitas pessoas falavam isso. Então, entra o ponto de... Ele batia muito em mim no sentido de conheça o seu cliente, que tem o acelera, né? A parte da MRV lá de treinamentos. Então, o segundo ponto é conhecer o cliente. Sim. Então, você tem que conhecer. Ele chegava e perguntava, mas o cliente tem cachorro? Tem filho? Tem? E às vezes eu ficava, não sei. Então tem que conhecer o cliente. Senta com ele, conversa, entende? Às vezes você vai falar, olha, o condomínio tem um espaço ali para cachorro, você vai poder descer com seu cachorro. Não gosto de cachorro. É uma vantagem do empreendimento, mas não é um benefício para o cliente. Aí é a diferença. É isso, perfeito. Mas o que vocês levam a crer, assim, que acontece esse tipo de situação? Porque, na minha visão, os corretores entenderam que é muito fácil vender empreendimento na planta. A jornada ali da decisão vamos lá, me apresenta até a decisão final ali de comprar, assinar o contrato, pagar. Esse processo ele encurtou em relação a imóvel de terceiro. Porque você precisava visitar mais imóveis, a agenda era diferente, o ciclo da venda ali ele era maior. Eu acredito que vocês têm essa percepção de que ficou muito mais dinâmico, mais rápido. Muito mais. De certa forma, isso acaba interferindo no que é o papel do corretor, de fazer toda a investigação, ir a fundo, conhecer. Ou é porque já é do corretor mesmo naquela outra época não fazia, ou com outro tipo de segmento não fazia? Acho que depende muito da pessoa, do corretor em si. Tem corretor que ele pensa em desenvolver diariamente. E tem corretor que, às vezes, ele fica no comodismo ali, que é o papo que a gente tinha tido anteriormente, né? Então, o corretor ele tem que se desenvolver. O mercado ele é muito grande, está crescendo, está ampliando. E os corretores eles estão vindo mais desenvolvidos. Então, o corretor que ele não pensa em evoluir, tanto mentalmente, quanto tecnicamente, quanto, enfim, de diversas maneiras, ele vai ficando para trás. Vai ficar. E eu sinto que tem muita gente que, às vezes, está no comodismo. É muito cômodo eu pegar um cliente,
levar, jogar na mão do Diego e deixar ele fazer tudo. Mas e aí, vamos sentar, vamos entender esse processo? Que é o que o Sidney falou anteriormente. A gente tem que capacitar esses corretores para eles poderem sentar, fazer uma simulação que seja, conversar com o cliente, dar um passo a passo ali, falar, olha, vai ficar mais ou menos assim, é isso aqui, esse é o produto. Então, o pessoal tem que vir muito da pessoa, essa capacitação. Que bom que essa régua, ela tá melhorando, tá subindo. Eu percebo que esteja subindo. Porque até aproveitando esse gancho que o Leandro falou, eu já estou um pouquinho mais antiga aí no mercado, há 14 anos. Então, há 14 anos atrás, sempre trabalhei com imóvel de lançamento, imóvel na planta. Depois, migrei ali para a questão da revenda, os imóveis de terceiro. E agora, a gente voltou focado muito na questão do lançamento, né? Mas eu costumo até dizer para o Leandro, se fosse, assim, às vezes eu vejo alguns corretores que eu falo para o Leandro, se fosse na minha época, e se esse cara virasse corretor na minha época, ele não sobrevivia na profissão, não. Porque os corretores eram muito bons, assim, era algo surreal. E hoje, como até o Leandro falou, parece que eles acham que é uma coisa muito fácil, então eu não preciso estudar, eu não preciso me dedicar. Ficou como se talvez tirar um pedido, quando, na verdade, não é isso. Até se a gente levar em consideração a questão do quanto você ganha, os seus honorários, que eu costumo dizer, a profissão corretor de imóveis, para mim, ela é a melhor. Muito boa. Ela é a melhor, mas não é pelo que você pode ganhar, é pelo que você ganha de conhecimento. Porque quando você consegue conhecer as pessoas, ter essa troca, você começa a conhecer sobre muitas áreas. Porque você precisa saber conversar com um médico, com um arquiteto, com um engenheiro. Então, você navega por muitas profissões ali, sem você ser o profissional específico da área. Você vai adquirindo conhecimento, né? E isso não tem dinheiro nenhum, não tem como eu mensurar isso daí. Olha, isso me custou tanto. Então, na verdade, eu ganho um dinheiro, eu vendi para o Sidney, eu ganhei um dinheiro, só que, na verdade, o que eu recebi não é o dinheiro da comissão, é tudo que eu consegui aprender nesse contato, nessa venda. Então, talvez isso que a gente precise hoje pontuar muito, que não é a venda, não é aprender só sobre o produto, é aprender a conversar com as pessoas e aprender com tudo aquilo que aquela pessoa pode te oferecer ali numa mesa de negociação. Porque daí você vai entrar em assunto um pouco mais particular, você vai aprender um pouquinho mais. E ali você só está agregando informação, que isso nunca ninguém vai te tirar, independente da situação que você esteja, isso você vai carregar para o resto da sua vida. E eu sou muito grata por conta disso. Eu comecei na profissão, eu era muito novinha, tinha 22 anos, 21 para 22, assim como você. Só que, na época, eu trabalhava no shopping, aqui em Campo Grande, como vendedora no shopping. Eu lembro que, quando eu fui para a corretagem, eu falava, como eu vou conseguir vender isso aqui? Como eu vou conseguir vender isso aqui? Porque, para mim, era algo, assim... surreal. Imagina, gente. O olhar, a percepção era de que era muito difícil. Era muito difícil. Eu lembro que eu fui para conhecer, eu fazia o curso, né? Inclusive, quando eu conheci a empresa onde eu trabalhei, foi realmente ali no shopping mesmo. O pessoal tinha vindo de São Paulo para poder fazer o lançamento. E eles foram comprar roupa, eu fiz o atendimento e eles falando ali, você viu fulano de tal? Conversando ali do mercado, eu falei, opa, eles são corretores. E falei, eu tô fazendo o curso, enfim. E eles, não, vem para trabalhar com a gente. Eu falava, não, agora não, eu tô bem, ganhando bem. Mas era medo, não ganhava coisíssima bem nenhuma. Medo de começar, né? O pessoal fica com medo de sair da segurança, só que essa segurança... Mas porque existe, no curso, eu achava muito difícil o curso. Mas já... porque tem um parênteses aí. Antigamente era como se fosse faculdade, né? Tinha que ter aula todo dia. Presencial, hoje eu acho que deveria de manter isso, né, cara? Hoje você em 4 meses, 5, 6 meses no online, você faz. Olha, para vocês terem uma ideia... Você tá no mercado. Eu acho que acaba que a facilidade de você poder fazer esse curso em 6 meses, que o Cresce exige pelo menos 6 meses, o MEC exige 6 meses. A barreira de entrada, né? É muito fácil. Então, a barreira de entrada é fácil, mas acaba que você entra na seleção natural. Exatamente. Entendeu? Igual que nem recentemente eu estive lá na academia lá da MyBrokers, né? Sim. Cara, uma galera, a média assim, do corretor, R$3.500 é um absurdo. É um absurdo. Entendeu? Aí você vê 20% aí ganha de 15 a 17 mil e apenas 2% ganha acima de 17 mil. Então, você vê que tem bastante, mas é assim, o cara ele não vai atrás de estudar, ele não quer se profissionalizar.
Igual eu falo bastante de questão de você dar o exemplo mesmo, né? Sim. Então, sempre que eu faço algum curso, eu gosto de postar na internet, eu posto ali, acabo colocando no LinkedIn. A gente começou mês de abril. Foi esse ano eu já coloquei 4 cursos para dentro. Sim. Então, mas é tá estudando, é tá se profissionalizando. E tem coisa que quanto mais você atende, mais você vai aprender. Sim. Por exemplo, eu me deparei uma primeira vez que eu fiquei com vergonha do cliente. O cliente chegou para mim e falou: Sidney, eu queria comprar esse apartamento, mas eu tô com um valor aportado. Eu fiz uma aplicação que tá me gerando, fiz uma aplicação num CDB que tá dando 110% do CDI. Eu gostaria de saber se vale a pena comprar seu imóvel ou não. Rentável, né? Cara, eu lembro até hoje, foi numa sexta-feira, 2h da tarde. Eu não sabia a resposta. O corretor olhou para mim, eu olhei pro corretor e falei: cara, e agora? Eu falei: olha, eu não tenho esses números. Posso apresentar para o senhor na segunda-feira? Ele falou: pode. E ele até ficou surpreso, porque eu falei: cara, realmente, eu não sei. Sim. Né? Não, é humildade. Eu não sei. Cara, era 2h da tarde. O corretor falou: Sidney, agora. Eu falei: relaxa que eu tenho um plano. Cara, eu fui na Hotmart, comprei um curso, paguei R$800 num curso de aplicação financeira básica. Eu estudei sexta-feira à noite, sábado, domingo. Na segunda-feira eu planilhei tudo, mostrei para ele. Eu falei: olha, realmente, se o senhor tirar seu dinheiro no valor da aplicação que está hoje e pagar à vista, não vale a pena. Mas se o senhor comprar parcelado e com um juro, o senhor vir pagando para mim, compensa muito mais. Eu até fiquei surpreso, porque eu achei que ele não ia fechar o negócio, ele acabou comprando 2 apartamentos. Então, tipo assim, eu estudei um final de semana, aí eu fui conversar com o corretor, né? Eu falei: e aí, bichão, você estudou? Ele falou: você ia estudar, eu deixei. É que eu falei, de ser, Então, ao tipo invés de assim, ser um suporte, ser uma dependência. É uma dependência. Mas hoje você tem que mostrar pro cara que, cara, realmente você tem que estar estudando, você tem que estar... A gente tem muita coisa para aprender. E você tem que saber falar de vários assuntos, porque o cliente sabe. Como que você vai conversar com o cliente? Igual agora eu estava estudando sobre criptomoeda. Estou a semana inteira, já desde semana passada, estudando, abri uma conta na Binance, estou mexendo, que é para mim poder entender por quê. Porque eu tive um cliente que o cara aporta ali e a gente precisava entender a situação. Então você tem que ter a vivência, você tem que estar toda hora estudando. E outra, você vai criando, você vai se tornando referência. Porque às vezes, dependendo, dentro da mesma construtora, incorporadora, chega alguém que é desse tipo de negócio e fala assim: com quem que eu falo? É com o Sidney, vai lá com o Sidney, vai lá com o Sidney, vai lá com o Sidney. Então você começa a direcionar. Você cria uma especialidade dentro do seu atendimento, um assunto que você domina, que pode entrar quem for, que tipo de investimento for, que vai falar: não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando. E às vezes você dá o direcionamento para o cliente e fala assim: não, realmente não compensa. Ali você já ganha o cara, porque ele vai falar: não, ele estudou, ele sabe o que ele está falando. Porque o normal não, tira daí, isso aí não existe, isso aí não presta, vamos em imóvel. E dados. Então, você apresentar isso para o cliente, você deixou uma marca no cliente. Hoje tem cliente que pede para o corretor fazer o cálculo do INCC, ele não sabe. Se você der um HP para o corretor, ele espana. Não sabe fazer a conta, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de andar com HP, que já tem que usar o celular. Então, já tem a carteira muitas das vezes. Eu tenho eu tenho os aplicativos no celular. E, tipo assim, cara, se mostra pro cliente, ele fala: olha, você está comprando no valor X, daqui tanto tempo a correção é essa. Hoje o INCC está dando 1/3 do valor do juro da Caixa. A Caixa está dando 9,5%. E o INCC no ano está dando 4,43, 3,49. Então está dando pouquinho. Vale a pena você comprar. Mas quando você abre uma calculadora, você mostra para o cliente que você sabe o que você está fazendo, é diferente. É diferente. A percepção muda totalmente. A percepção muda. Exatamente. E puxa o gancho do começo da nossa conversa, né? Você teve a humildade de falar: olha, eu preciso parar aqui, eu preciso entender sobre o assunto. Então, tem que manter a humildade sempre. A gente nunca vai saber o suficiente para não aprender algo novo. E aí, até falando em relação ao que a Giovana falou e o que você fez, você cria essa confiança no seu atendimento. Porque tem muito corretor que às vezes ele tem o conhecido, vamos dizer assim, ele tem a pessoa, só que ele sabe que a pessoa ou às vezes a renda dela é muito alta, ou às vezes já tem patrimônio, e a pessoa fica com medo de sentar com essa pessoa. Às vezes ela deixa de fazer venda, isso já aconteceu dentro da imobiliária, de falar assim: meu ciclo de amizade é só gente que tem dinheiro, só que eu não consigo falar com eles. Não consigo apresentar, não consigo falar de números, não consigo falar de investimento. E agora? Aí fazer o que você fez, ter que tirar do bolso ali, e não é só os 800, às vezes abrir mão ali de
de um sábado, de um domingo, Sim, com os filhos, com a esposa, com os amigos, com toda a família, para falar, não, pera aí que tem um negócio aqui que é importante para agora, para esse momento. Então, é saber fazer essa gestão também, que a gente sabe que a maioria dos corretores não fazem, nem organização, gestão de tempo, principalmente de recurso. Infelizmente. E Às vezes ganha de graça muito. na internet, cara. Muitas coisas você pega de graça na internet. Tem um ponto muito forte também do nosso mercado, é a educação financeira, né? Então, o corretor, ele tem que controlar os ganhos dele para poder se manter. O que mais tem hoje é corretor que, às vezes, não tem dinheiro para passar o mês. Ele faz venda, mas ele não chega a ter uma vida de qualidade, vamos dizer assim. Então, E é engraçado, porque aí entrando no segmento econômico, a maior dor é quando a gente vai ali fazer todo o processo é comprometimento de renda, é restrição no nome. E aí o corretor reclama. Ah, meu cliente lá tá com o nome sujo. O cara tá... Como que o cara consegue dever R$200 para águas, ele fala. Só que aí o corretor... Ele vive a mesma realidade que o cliente. E aí é o que eu falei ontem no treinamento. Eu falei assim, você reclama que o lead não te responde, que o cliente não te responde. Você responde o teu cliente rápido? Aí já foi um baque. Porque não adianta cobrar do lado de lá, sendo que você também não faz isso. Perfeito. Você também não responde rápido, você também não tem organização financeira, suas contas também não estão em dia. Como que você vai ficar reclamando do cliente? Porque daí ele não está te gerando uma venda ali, não está te gerando seus 4, 5, 7, 10 mil que seja no mês? Não dá. Então, o que você faz é a liderança por exemplo. E a gente, como corretor, também precisa ser esse exemplo para o cliente. É falar, fulano, ó... deixa eu te explicar como que o que aconteceu comigo. Porque a gente tem corretor nosso que ele quitou um financiamento em 8 anos. Então eu falo, cara, você tem uma arma poderosíssima na tua mão. Não é possível que todo atendimento que você faça, você não use isso como ferramenta, como argumento, entendeu? Então, a gente precisa ter. Até a questão de você fazer um investimento como corretor. Tem corretora nossa que fez a aquisição do segundo imóvel. Legal. Tem que usar, porque, quer dizer, você acredita naquilo que você está fazendo. Quando vai tratar com o investidor. Você não vai falar isso quando é o cara do primeiro imóvel. Porque para ele vai falar, esse cara tá doido, né? Não faz sentido. Então, é saber usar essas ferramentas e tirar de você para o cliente. Porque você vai passar segurança, credibilidade, muda completamente. Mas até para você conseguir passar confiança, credibilidade, você precisa viver o que você quer passar. Que você vai atrair aquilo que você, de fato, já vive, né? Sim. Porque se você realmente tem uma vida organizada, se realmente você tem ali... é seu nome certinho. É claro, vai ter situações, porque a gente é ser humano, tá em movimento, né? Aqui, tudo pode acontecer. Mas, se você tem essa tendência dessa organização, é natural você atrair esse cliente organizado também. Até para que você consiga ter essa conversa com essa pessoa. E até aproveitando que o Sidney falou da questão do valor médio que um corretor ganha, eu lembro na minha época, quando eu comecei, a gente ganhava, era segmento econômico, a gente vendia, então a comissão era R$1.200, gente, de comissão. 1.200 ainda descontava a nota. Assim, chega a ser... Passei por isso. Só que daí, pensa, eu trabalhava no shopping, ganhava, eu lembro que meu salário era 400 e pouco na carteira. Então, quando falou para mim ganhar 1.000 e pouco, eu falei, meu Deus, para mim... Precisando fazer uma venda, né? Uma venda. Aquilo para mim já era, assim, o extraordinário já. E eu comecei sem ter carro, andando de ônibus, dependendo das pessoas me ajudarem ali. Só que eu falei, eu não vou viver essa situação aqui, eu não vou aceitar. Eu entendi como eu posso ganhar ali o dinheiro para mudar a minha vida e eu preciso fazer isso aqui acontecer. Então, eu coloquei na minha cabeça, eu vou viver um tempo, eu vou comprar... Eu não fui direto no carro, eu fui direto numa moto, porque eu precisava só de um meio de locomoção. Comprei uma moto. Dessa moto, se transformou na entrada para um carrinho. Financiei ali um carrinho em 48 vezes. E eu falava, eu não posso vender menos de 4 imóveis por mês. Porque daí eu pensava, eu não posso ganhar menos de 4 mil por mês. E hoje, isso aí a gente está falando há 14 anos atrás... Ainda hoje as pessoas ganharem 3.500, aí você vê que a régua está muito baixa. Dentro de um mercado que é riquíssimo, né? Mesmo a gente vendendo um segmento econômico. Porque a questão não é o valor que você ganha, é dentro do segmento que a gente está. Porque tem muita profissão que a pessoa vai ganhar ali os 4.000, 3.500 e que é muito digno. Só que o que a gente fala é, com a possibilidade que o mercado oferece, você... na minha época, eu lembro quando eu fui conhecer, eu fui lá primeiro conhecer, aí o diretor mostrou ali a planilha, né?
Ele, olha, é muito fácil de vender. Olha aqui, ó, esse fluxo de pagamento. Eu lembro que eu olhei e você falava, meu Deus, como que vende isso aqui? O que é isso? Eu não entendi nada. Aí eu falava, realmente é muito fácil. Eu falava, como que eu vou fazer? E eu lembro que eu dormia, gente, sem brincadeira. Eu dormia como se eu estivesse atendendo. Eu sonhava a noite inteira, eu atendendo, eu falando com o cliente. E eu comecei ali 3 meses só no telefone, o dia inteiro, no telefone, o dia inteiro, no telefone, o dia inteiro. Depois, para mesa de atendimento, e o meu gerente na época, ele falava, ó, você só mostra o decorado e a hora que você voltar, eu fico na mesa. Pode deixar que daí você não precisa falar mais nada. E aquilo ali, durante um tempo, foi legal para mim, porque realmente eu não sabia a negociação na mesa, né? Então, fez um sentido, mas depois já estava me incomodando. Aí eu pensava, mas o cara sai daqui, ainda às vezes a pessoa voltava no outro dia, às vezes com documento, porque era muito diferente, não tinha WhatsApp, não escaneava, não era, não pasta. Era literalmente montar a pastinha. A pasta verdadeira, né? Tem que ver, né? Você vê, aí eu lembro que o cliente voltava, ele procurava pelo meu gerente, ele já não lembrava mais. Mas isso a gente já falou também, né, dentro de treinamento, assim, reunião. Porque se eu sento com você e você que fala tudo, a memória fica dele. Não vai se eu sento lá com o Sidney e aí acontece algum problema, seja num pós-venda, e quem resolve é o Sidney, não sou eu, qual que é a memória? Qual que é a lembrança? O corretor ele passa desapercebido para o cliente. Até dentro do que a Giovana falou em relação a fluxo, hoje vocês percebem, no seu, no associativo ali, também tem a possibilidade de ir direto com a MRV. Mas no associativo mesmo ali, às vezes nos 20%, 25% de entrada, 30% que seja, ir lá no bancário, fazendo a poupança, é algo que vocês falam assim, é do mercado mesmo? Ou é uma dificuldade do mercado de fazer o fluxo, montar essa questão? Ou não, está meio dividido? Porque assim, a gente sente que internamente, né, os corretores que já passaram e alguns... Eu acho que a maior dificuldade hoje deles é essa questão dos números. Mas eu acho que, tipo assim, a questão dos números mais é insegurança. Mas é a insegurança da pessoa, às vezes o medo. De errar a conta ali. Cara, você tem hoje corretor que o cara foi advogado. Você tem corretor, a maioria dos corretores já teve uma profissão na frente, o cara já foi alguma coisa. Então, ele já tem uma expertise, mas eu acho que mais é o medo. Porque quando você vai fazer um fluxo, vamos colocar no bancário. É simples. É mais, menos, dividir e o máximo que você vai usar é a porcentagem. Não tem nada mirabolante. Sim. Então, você tem um valor, digamos, eu tenho 400 mil. Eu preciso de 45%, então preciso de 180. Aí eu preciso de um sinal de 10%. 10% do quê? Do 180 ou do valor do imóvel? Não, do valor do imóvel. A gente está falando de um valor do imóvel. Então, eu preciso de 400 mil. 180 menos os 10% de 400 mil, que é 40. 180 menos 40, sobrou quanto? 140 mil. Os 140 mil vou dividir em quantos meses? Vou dividir em 36. Você viu que tudo continha básica. Mais, menos, dividir por porcentagem. Então, não tem segredo. Quando você entra no crédito associativo, aí sim você precisa dominar mais sobre o assunto. Porque o crédito associativo, você tem uma esteira de coisas que vão acontecer. Eu, particularmente, eu gosto de desenhar. Então, eu faço um fluxo do tempo. A primeira coisa que você vai fazer aqui, vai ter o valor da entrada. A entrada você vai parcelar aqui com a nossa empresa, certo? Até o apartamento ficar pronto. A partir deste momento, você vai fazer um contrato de compra e venda. Este contrato de compra e venda, ele vai ser encaminhado para a Caixa Econômica, onde ela tem de 30 a 90 dias para assinar. Quando você for assinar esse contrato, você tem que ter a taxa SBPE e o seguro MIP. Antigamente, você precisava fazer fugiu o nome. Quando você vai registrar o imóvel, como que se diz? TBI? Não. Você tem que fazer o registro, né? No cartório? Avaliação, não? Não, fugiu agora. A escritura. Isso. Em vez de você pegar e pagar os encargos em cartorários, você vai ter que pagar ali o SBPE, né? O valor SBPE, e você vai ter que fazer um seguro. Então, a partir desse momento, você fez um contrato, esse imóvel já é teu, mas você precisa registrar. Então, você tem que pagar o ITBI registro. Você tem aí de 30 a 60 dias para pagar. E a partir de agora, que você pagou ITBI registro e você assinou o contrato, aí sim você vai pagar a fase de obra. Só que tem corretores que ficam com medo de explicar a fase de obra. Alguns chamam de fase de obra, outros de juro de obra, taxa de obra. Os caras colocam várias formas porque eles não sabem explicar. Então, o que aconteceu? Diferente de um carro, que quando você compra financiado, o banco vai lá e dá o aporte financeiro e você retira. Não, quando você vai pegar a fase de obra, a Caixa Econômica ela é responsável pela entrega. Então, ela tem alguns critérios. Então, digamos que eu tenho lá 400 mil reais para mim receber.
Todo mês ela manda um engenheiro para fazer a vistoria do produto. Ele quer fazer a medição, ele quer ver quantos % que a empresa construiu. Sidney, por que manda? Porque a Caixa Econômica ela é responsável pela entrega. Se a empresa vir a quebrar, acontecer qualquer tipo de coisa com a empresa, né? O respaldo é da Caixa. Então, se ela te dá os 400 mil e quebrar, ela vai ter que dar os 400 e ainda vai ter que entregar o produto. Então, todo mês ele manda um engenheiro, ele faz a medição da obra, em cima daquele valor, fez 10% da obra, ela tira 10%. Vai sendo e proporcional. Repassa. Então, o que você vai pagar na fase de obra? O juro desse valor aportado, certo? O seguro MIP, morte, invalidez permanente, e R$25 a taxa administrativa. Sidney, esse dinheiro vai para onde? Ele vai abater do meu financiamento? Fala, não. Ele não vai abater. Por quê? Você está pagando o juro antecipado daquele dinheiro que está aportado. Porque durante todo esse tempo, esse dinheiro está parado. Ele está congelado para você. Só que se acontecer qualquer problema, você for, sei lá, você sair do seu serviço, for mandado embora, sujou seu nome, aconteceu qualquer empecilho, cara, não importa, o apartamento já é teu. Você só tem que pagar a fase de obra certinho e pagar ali o valor das tuas parcelas. Ficou pronto o produto, você vai pegar a chave, o apartamento é seu. Entendeu? A taxa de juros já foi acordada, já está negociado. Só que, tipo assim, é uma esteira simples, mas você tem a dor da insegurança. Então, por isso que eu falo, quanto mais você faz, a repetição te leva à excelência, você aprende. Eu já fui esse corretor que tem medo de ser totalmente sincero e falar, olha, isso. Quando eu comecei lá, então... e a gente não pode, né? A gente tem que ter segurança no falar e ser totalmente transparente em tudo que vai acontecer ali. A partir do momento que eu entendi, no começo ali, eu tinha medo, às vezes, de falar de uma taxa. Eu falava, mas morrendo de medo ali. E aí pula para trás, né? E aí, a partir do momento que eu entendi que a gente preparando o cliente 100%, sendo totalmente transparente e honesto com ele, ele vai pôr no papel e vai entender e nunca me prejudicou em alguma venda. Pelo contrário, já tive muitas pessoas que tem uma nota de atendimento lá na MRV. E as notas dos supervisores lá são boas. Olha. Então, muitas pessoas, às vezes, na nota lá, olha, muito obrigado. Teve conhecido meu que omitiram informações, acabou se prejudicando com isso. Então, tem que tomar muito cuidado com as informações, ser totalmente transparente, né? Você falou do início do seu na corretagem, o meu foi parecido. Foi parecido também? Ganhava um salário mínimo ali, e aí eu comecei a olhar, e o meu tio, né, que era o gerente da MRV, ele falava, olha, numa venda você consegue... Tirar tanto. Tirar o que você ganha no mês todo. E aí eu olhei e falei, opa, eu trabalhava no sol, desmontando carro, vendendo peça de carros, então falei, pô, no escritório ali vai ser mais tranquilo, administrativo, já fui dessa área. E entrei. Demorei 4 meses para fazer minha primeira venda. Porque eu entendi, eu me preparei mentalmente. Eu entendi que era uma profissão nova, então eu precisava estudar. E eu via as pessoas vendendo e falava, gente, eu vou vender também. Eu sou capaz. Claro. E aí eu lembro que quando eu entrei na corretagem, eu ainda estava meio dividido entre fazer bicos e ir para corretagem, que é o que acontece muito hoje, né? O dinheiro do agora, né? As pessoas dá conta, né? Às vezes não focam 100% na corretagem, fica 50% no Uber, talvez, e 50% na corretagem. Às vezes com medo, né? De não ter o dinheiro mensal ali, porque a venda, ela não é um negócio fácil, né? Ela não dá para simplificar a venda. Mas focando ali 100%, se dedicando, ela vai acontecer. É inevitável. E aí, quando eu entrei, eu ainda estava nesse meio a meio, e aí eu comecei a ver, gostei, falei, não, agora eu vou me dedicar 100%. A partir do momento que eu me dediquei 100%, comecei a vender mensalmente e fluiu. E até, na época que eu era corretor, que eu sou corretor ainda, né? Eu tenho Cresce. Na época que eu focava apenas nessa profissão, eu lembro que eu atendia todo mundo. Dependente de... Tinha colegas meus que faziam filtros e eu atendia todo mundo. Por quê? Eu precisava de uma carteira. E já cheguei a atender... Ou pelo menos precisava ter essa troca, né? Com certeza. Pra poder aprender. Nossa, eu falei tal coisa, eu não posso falar tal coisa. Perfeito. Nossa, eu fiz tal coisa. Então, eu cheguei a atender senhorinhas maravilhosas, inclusive. eu nunca esqueço dela. 82 anos. Oh, meu Deus. Diego, eu quero ser atendida. Eu falei, vamos. 6h30 da tarde. Eu lembro que riram de mim. Falaram, mas você não vai conseguir vender? Eu falei, não tem problema. Eu vou atender. Sentei com ela, expliquei tudo, fui atencioso, fiz tudo. Ela me adorou. Falou, Diego, olha, infelizmente eu não vou conseguir comprar, mas uma sobrinha minha vai. Olha aí, então, é a partir daí que você vai criando vínculos e conseguir fazer a venda para a sobrinha dela. Exatamente. Então, é um negócio que a gente falou, não dá para focar só em dinheiro. Tem que se desenvolver, tem que pensar no cliente. Às vezes, é um cliente que não tem capacidade de comprar hoje. Você vai deixar de sentar com ele para explicar como funciona o processo? De jeito nenhum. Senta, gente. Senta com ele, explica.
uma hora ou outra ele vai lembrar de você e vai vir até você. Você vai criar base. Exatamente. Então, eu achei interessante falar do começo da minha... Porque o pessoal, às vezes, entra, fica um mês sem vender e fala, gente, não é para mim isso daqui. Eu demorei 4. Então, foi difícil. E a minha esposa acreditava em mim, então... Isso é o mais importante. Você vai conseguir, você não vai sair. E é ter esse entendimento dessas microevoluções. Perfeito. Porque, às vezes, o cara tá 3 meses, só que agora ele não... Ainda, né? Ele não consegue ligar, ele não consegue apresentar um produto, ele não consegue... entender um fluxo de pagamento. Agora, se você está 2, 3 meses, mas você já melhorou em alguns quesitos, Perfeito. A venda ela vai acontecer, vai ser naturalmente. Mas é entender que, cara, se eu sentar aqui com o Diego e ele não comprar, eu tenho que agradecer ele, porque ele me deu a oportunidade de eu tentar, de eu praticar. Eu aprender. Sentei aqui com o Cid, na minha segunda vez. Obrigado, você não comprou, mas... Você está me ajudando profissionalmente. Você não está me dando dinheiro, porque talvez se você me desse o dinheiro hoje, eu não ia estudar. É o que a gente bate em relação ao nosso treinamento de segunda-feira. Nenhum corretor nosso marca atendimento com o cliente na segunda de manhã. Por quê? Porque sabe que é o momento importante da semana. Porque não é só bate-papo. Levar para o corretor a importância dele se qualificar, tanto que nosso treinamento chama Qualifica House. Dele entender, às vezes, um fluxo de pagamento, às vezes uma novidade que saiu em alguma construtora, incorporadora, que tem como ele apresentar aquilo para o cliente. Inclusive, essa semana nós fizemos uma provinha. Eu vi lá. Uma avaliação. A gente colocou uma prova. E eu até falei para os corretores, eu falei, olha, vocês se sintam privilegiados de estarem passando por essa... por essa história, na verdade, às vezes você pensa, putz, eu estou fazendo uma prova, nossa, eu nessa idade, uma hora dessa, por que eles estão fazendo isso? Eu falei, se fosse na minha época, meu Deus, eu acho que eu teria vendido tanto se eu tivesse tido essa oportunidade, dessa qualificação, porque há alguns anos atrás, ou até mesmo ainda hoje, se trabalha muito na quantidade de corretores, mas não está visando a qualidade desses corretores. Às vezes você não precisa ter 40, 50 corretores para fazer um número legal de vendas. Às vezes você pode ter 10. Mas esses 10, eles são tão qualificados que eles fazem a mesma quantidade de 40, 50 pessoas. Tanto é que, quando eu comecei na minha época, construtoras mesmo, incorporadoras, só podia 3 imobiliárias vender. Não era aberto para todas. Todas. Eram apenas 3. E essas 3 teriam que ser muito boas. Senão, se você ficava sem vender... Né? Era assim, ficava 2 meses sem vender, você saía. Vinha a próxima que estava ali na fila. Então, as pessoas, elas de fato eram muito qualificadas, porque você sabia, olha, isso aqui não é para todo mundo. Se eu não conseguir vender, infelizmente, eu vou ter que sair daqui. E hoje, como o mercado ele abriu para todo mundo... Até a questão da pessoa, acabei de me formar, vou abrir um CNPJ e sou uma imobiliária. Isso, meu Deus, isso aí é uma judiação, porque certamente essa pessoa ela não vai permanecer na profissão, ela está tirando ainda a possibilidade de quem realmente está fazendo o trabalho sério ali, de vender, de se dedicar, e quando no fim ela não está qualificada para, de fato, ainda ser uma imobiliária ou até mesmo ser um corretor autônomo. O fato de tirar o Cresce não quer dizer que você já está apto ali para, de fato... Você está apto para fazer negociação, mas não que você, de fato, saiba ainda fazer essa negociação. Então, até nesse início, a gente precisa ser muito humilde. Reconhecer, olha, eu acabei de tirar meu Cresce, mas talvez o interessante seria ou eu vou para uma imobiliária, ou eu vou trabalhar para uma construtora. Eu vou aprender, entender do mercado, para daí eu saber qual vão ser os meus próximos passos ali dentro do mercado. Porque antigamente isso não se criava, na verdade. Isso não acontecia Só que tem um porém. Hoje a gente tem uma quantidade imensa de imobiliárias, mas quantas são elas que se preocupam em ter um tempo ali para capacitar, treinar os corretores? Porque na maioria dos casos, o corretor ele tá solto, ele está perdido. Ele vai com a intenção de ter uma estrutura, de ter suporte, de ter orientação, e ele não tem. E na cabeça dele, ele vai falar, se eu estou aqui e eu não tenho, eu ficar sozinho e também tá perdido, dá no mesmo. Então, isso acontece. Até em relação
de repente, alguma imobiliária que ela foca só em um produto ou só em um tipo de negócio. O cara fala, não, eu estou perdendo tempo, eu teria que estar fazendo outra coisa também. Enfim, são várias questões que não tem como a gente controlar isso. Mas até para a gente partir para o encerramento, o que vocês poderiam deixar assim, de recado? Ou para quem não acredita no empreendimento na planta, acha que, como corretor, que, não, isso aí não é ser corretor de verdade, porque a gente ouve muita coisa, né? Ou não, isso é muito difícil de vender. O que vocês já escutaram assim de corretores que, de repente, nunca foram lá na MRV, ou até mesmo imobiliário, ou nunca foram lá na Joy, não conhecem o produto, não conhecem a forma de negociação, enfim. Tem até filtro no Instagram que fala que corretor de verdade é o corretor que trabalha revenda. Enfim. Então, assim, a gente escuta muita coisa, vê muita coisa, mas para deixar um recado, seja para imobiliário ou corretor, ou para conhecer o produto, ou para ir lá bater um papo, conhecer vocês também, enfim. O que vocês podem deixar aí de recado? Bom, eu fico à disposição aí de todo o pessoal do mercado que quiser sentar, bater um papo, entender como funciona. Eu vejo que tem muitos corretores que acham que o processo de uma venda ali no associativo por uma construtora é muito burocrático. Sim. E eu percebo muito que às vezes eu sento com alguém que nunca negociou nesse tipo de modalidade e finalizando a venda ali, eles param e falam, meu Deus... Acabou. É muito simples. É só isso. Eu preciso fazer mais alguma coisa? Então, assim, a gente dá todo esse apoio também de assinar contrato com a Caixa, de documentação do imóvel. Então, a construtora ela está ali para auxiliar em todos esses pontos. O corretor ele precisa mais fazer esse filtro, entender, conhecer o cliente e fazer esse primeiro atendimento e trazer até a mesa para a gente bater um papo e finalizar a venda ali. Referente a... Qual que era a continuação da pergunta? Não. Por exemplo, às vezes até mesmo em relação ao produto... Por exemplo, a Joy é nova na cidade. Será que entrega, não entrega? Essas questões, né? Por exemplo, o produto da MRV não é tão bom, já tive um tio, uma tia que teve problema, coisas nesse sentido. Esse ponto aí eu já ouvi pessoal falando, né? Que antigamente o nosso produto era 80, 90 mil. Então hoje ele está partindo de 220. Então automaticamente o produto ele teve um upgrade ali, né? Sim. Então, ele está muito melhor. E é isso. Então, o processo da venda é muito tranquilo. O produto está muito bom para vender. As condições nossas são espetaculares. Já cheguei a fechar direto, né, com R$1.000 de sinal de entrada ali, parcelando o restante. Claro, não são todos os clientes. Depende muito de uma análise, depende de um processo. Mas é muito simples obter o imóvel, tá? Eu comprei um MRV, inclusive. E aí, desse jeito, mandei a documentação, analisou, sentei, montei o fluxo. E basicamente esse é o processo que eu quero que o corretor tenha comigo. Então, faz esse filtro básico, traga até mim e na mesa a gente finaliza esse processo de venda. E a MRV tem a projeção de quantos lançamentos aí no ano? Esse ano estamos projetando 5 lançamentos. Queremos voltar aí para um patamar de estoque de 1.200 a 1.300 unidades. Tá? Contando com o que já foi lançado. Seriam mais 4, mais 4. Tá. Essa é a expectativa. Então, para o segundo semestre. Então, provavelmente fica aí mais 3 lançamentos. Provavelmente aquece mais, né? Ótimo, nós agradecemos. Né? E aí, Sidney, o que você pode deixar de recado para o corretor, para a imobiliária, enfim, que às vezes não conhece empreendimento na planta, que tem alguma restrição, algum bloqueio em relação a esse tipo de modalidade? Enfim, deixa um recado aí. Um recado para a galera. Bom, a gente está aberto, né, às imobiliárias, aos corretores, aí tem bastante corretor autônomo, estou aberto, a maioria aí já me conhece, tá? Sim. Hoje, graças a Deus, a gente conhece muita gente. Cara, são 5 anos, parece que foi ontem, mas a gente já consegue ter um relacionamento bacana com bastante gente. Então, a gente está aberto, né? Quem quiser ir lá conhecer, me avisa. Porque, como eu falei, tem bastante imobiliária. Às vezes, você chega lá de surpresa, eu não estou, que nem hoje, por exemplo. Nesse momento, a gente está aqui. Então, a gente precisa que... Eu preciso muito que me avise, me manda um oi no WhatsApp, Sidney, conseguimos conversar, então a gente consegue agendar um horário. E a gente está à disposição. Lembrando que o nosso Decorab abre às 9 da manhã. O Sidney tem família, tá? Abre às 9 da manhã, não, mas a gente vai até às 19 horas. Então, a gente faz evento lá nas quintas-feiras, né? Então, estou à disposição. Hoje, eu creio que cada corretor tem que se sentir à vontade para trabalhar o que gosta. Sim. Né? Eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar imóvel na planta. Eu venho desse segmento, gosto muito.
Então, eu creio que cada um tem que ver o segmento que ele vai se adequar melhor, o que vai trazer mais conforto e mais paz no coração, né? Então, Exatamente. Não é só pelo aquele barulho do lançamento, de o fulano vendeu 4, 5, fez um monte ali. Porque o imóvel na planta, o corretor tem que entender que não é só lançamento. Sim. Eu brinco muito com os corretores. Tem uns corretor meu que gostam muito de vender só lançamento. Eu falo que eu gostaria muito de aprender como que faz para pagar a conta de água e luz a cada 3, 4 meses. Então, a Ele venda só tem vive que ser... o lançamento. A venda tem que ser recorrente. Então, a gente tem hoje um estoque bacana. Tá pulverizado na cidade, tem vários pontos. É até interessante você falar isso, Sidney, porque daí a gente pensa, eu vendo lançamento. É que assim, tem o dia do lançamento, mas depois tem as unidades para você vender o imóvel na planta, né? O estoque. Tem o imóvel na planta. Então, não é só, o meu cliente só vai ganhar dinheiro se ele comprar no dia do lançamento. Não, longe disso. Então, você tem produto para vender, você tem um estoque, você tem bastante coisa para estar trabalhando. Então, é igual eu falei, o corretor tem que se sentir à vontade, tem que ser uma coisa que ele goste. Que eu acho que a partir do momento que você gosta do que você faz, o teu trabalho se torna leve. Então, é um trabalho leve, suave. Flui, então, você consegue fazer fluir. A gente tem 2 tipos de corretor. Tem o corretor que vai na raça mesmo. Cara, eu vou porque tem que ser... Você vê que ele vai conseguir o resultado, mas é aquele mais trabalhoso. E tem aquele cara que ele gosta, cara. Então, é um trabalho que ele vem... que flui. Então, é natural. Então, ele é menos trabalhoso. Então, você tem que identificar o que você gosta ou não. Eu particularmente, eu gosto muito de trabalhar com incorporadora, com imóvel na planta. Eu me sinto mais à vontade. Se precisar vender um terceiro, eu vou vender? Eu já vendi. É que não tem tempo mesmo. Entendeu? Então, mas eu me sinto mais à vontade assim. E tem muitos corretores que hoje ele tem essa segurança de trazer. E tem também o resultado. É igual eu falo pros corretores, né, que a gente atende. Uma coisa é eu ficar postando na internet. Entendeu? Uma coisa é eu ficar mostrando, ostentando. Né? Sim. Outra coisa é eu mostrar o resultado. É o resultado de um trabalho. Sim. Entendeu? Há 5 anos atrás, quando eu comecei, eu saía do Paraty de bicicleta. Então, eu saía às 6 horas da manhã de bike, eu descia, guardava atrás do plantão da MRV, trocava de roupa e começava a trabalhar. Eu peguei dinheiro emprestado para comprar 3 polos para começar o meu trabalho. Minha esposa desempregada e uma filha de 6 meses. Entendeu? Agora você vê o resultado que a gente fez, que hoje não é um resultado sozinho, é um resultado meu e da minha esposa. Então, tudo que eu tenho eu devo a ela, a dedicação, o apoio, porque eu falo que você sem sua família, você não é nada. Exatamente. Então, tem eu, o Sidney solteiro e o Sidney casado. Então, a família da gente é tudo. Mas você vê o resultado. Né? Uma coisa é a pessoa falar que faz. Outra coisa é a pessoa mostrar o que realmente está acontecendo, como que ela realmente está. Sim. Então, e não é nem um mostrar de exibir mesmo, esfregar na cara dos outros. Não, é a vivência. É a vida que você leva hoje. A vida que você está levando. Porque só aí você já mostra, você não precisa fazer uma exposição, é diferente. Então, quem te conhece hoje, que conheceu essa época, a pessoa sabe que você está tendo resultado. Porque né, o trabalho, ele devolve. Tem essa frase, né? O trabalho devolve. Então, é exatamente isso. É entender de onde vocês saíram, como vocês começaram, para o que vocês estão fazendo hoje. Pela responsabilidade que vocês têm hoje. Porque que não foi fácil. Não foi fácil. Porque tem o pessoal que eles olham, eles acham que é assim, nossa... Agora, esses dias eu encontrei um amigo, foi até engraçado. Ele falou, nossa, cara, eu vou virar corretor também, tá bom. Eu falei, benção. Você não viu o tanto que eu cheguei tarde. Eu vou virar supervisor ou gerente de incorporadora, porque daí eu atendo uma demanda e tá tudo Ganho fácil. sobre todo mundo. Você não viu eu chegando 6 horas da manhã para atender isso aí meia-noite do plantão. Então, tipo assim, não é só o que você... É a vivência, como que você chegou até lá. Então, não é fácil, mas dá. Então, tipo assim, tem como. Sim. E a gente tem que agradecer as nossas esposas, né? Porque compraram a gente na planta. Investiram, né? Investiram, acreditaram. E é isso. Eu também agradeço muito a minha. Me potencializou 100%. A minha pegou bem na planta, né? Eu tava com 120 quilos, cara. Agora tá com 85. Começou a valorizar. Até uma brincadeira nossa que eu chamo ele de gordinho, mas eu vou ter que... Agora eu sou semi-gordinho. Ex-gordinho. Ex-gordinho. E foi até pensando na questão profissional também, né? De ter uma aparência pelo público.
público que atende, não só a aparência, mas a saúde. 2 filhos, hoje tem que acompanhar a filha andando de bike, né? Então imagina ser sedentário. Lembra que você não conseguia dar a volta com ela no colo. No colo. Isso só, gente. Mas para a gente encerrar, assim, em relação à marca e a produtos, possibilidade. Hoje, na marca de vocês, a gente tem ali 4 a 5 empreendimentos. O que vocês dariam de orientação para um corretor que às vezes está 2, 3 meses sem vender? Foca em um produto, foca numa construtora. O que vocês dariam assim de conselho? Ó, vou começar, deixar o Diego para finalizar, já que ele começou, né? Eu sempre falo pro pessoal, seja especialista em alguma coisa que você queira fazer, mas você tem que se dedicar de verdade. Não adianta ser aquele especialista de foto e de ficar falando no Instagram. Eu falo realmente saber, estudar e ir a fundo. Eu tenho corretores, aí tem uma corretora aí que eu admiro muito, que é a Maiara, tem vários outros, Sim. né? Mas, tipo assim, ela se especializou num nicho de produto e ela foi a fundo nesse nicho e hoje ela consegue tirar pelo menos de 1 a 2 vendas todo mês do mesmo produto. Então, é você escolher. Eu sempre fui homem de um produto só. Ou eu só vendi MRV e hoje eu só vendo Joy. Eu sou especialista naquilo que eu faço porque eu vivo daquilo. Então, eu vou ter que aprender aquilo, eu tenho que ser bom no que eu estou realmente fazendo. Então, do meu ponto de vista, não escolher uma incorporadora, mas sim 2, certo? Igual eu sempre falo para os meninos, você tem que ter pelo menos 2 incorporadoras ali que você tem que abraçar a causa. Então, Tem você opção, tem... né? Por exemplo, Sidney, eu quero vender Joy e quero vender MRV, ou eu quero vender Joy e quero vender Plainge, ou Joy e Vanguard, ou... Você tem que ter mais de um nicho, mas você tem que ser especialista. Tem que ser naquilo ali, dominar aquilo ali. E é isso que o Sidney falou, tem que ter um foco. Às vezes eu vejo muitos corretores que é focado num nicho, vê um amigo dele ganhando dinheiro com outro e fala, eu vou para lá, aí depois vou para cá. Foca. Quem foca tudo não foca nada. Mas aí no seu caso específico, que a gente tem ali vários bairros e hoje a gente está falando de um Rita Vieira que tem um destaque em relação aos demais. Na sua opinião, seria mais interessante eu focar em um produto dentro das possibilidades que a MRV tem, ou não? Eu sou especialista em MRV. É que depende muito do círculo de amizade. Você está falando de um corretor que está iniciando? Ou um corretor que já está, mas ele de repente ficou ali, vendeu em janeiro, mas não conseguiu vender em fevereiro e março. Na MRV em si, é muito parelho os produtos, tá? Por Dá exemplo, para navegar tranquilo entre os bairros. Roxinóis fica ali no Coronel Antonino. O Rita Vieira, ele tá um pouco acima, mas assim, num nicho específico de produto, eu acho que não precisa ter esse foco específico. Trazer para a mesa, a gente mostra todas as possibilidades e vê o que cabe melhor no bolso do cliente, o que cabe à necessidade dele. Então, nicho de produto específico, eu acredito que não. Acho interessante fazer como o Sidney falou, focar em 2, 3 incorporadoras ali e ter aquele foco. Entender como funciona o processo do começo ao fim, estudar e se desenvolvendo aí a cada dia que passa. Perfeito. Exatamente. É isso. Agradecer muito a presença de vocês, a participação, a colaboração, a entrega. Acredito que muita gente que vocês atendem tende a ver, a ouvir, né, esse podcast e adquirir cada vez mais conhecimento, conhecer um pouco mais de vocês, né? Às vezes a gente acaba, é o gerente lá, as pessoas conhecem de longe, porque nem todo corretor ele está perto de vocês, apesar dessa demanda, porque tem corretor que acha que eles não podem conversar com vocês se eles não tiver cliente, acha que não vai ser bem tratado, não vai ser bem recebido, pelo contrário. Vocês mostraram que vocês estão abertos a receber, né, todos os corretores imobiliários que queiram trabalhar de fato. E também não adianta só ir lá para ficar fazendo festa, Instagram e tudo mais. E agradecer realmente a presença aí de vocês. A gente sabe da demanda, né, da responsabilidade. Está no horário de trabalho. E, de fato, aqui a gente está levando isso como trabalho também. Então, a nossa missão hoje é levar esse conhecimento, a informação para o mercado, fortalecer o mercado cada vez mais, porque com isso todos nós tendemos a ganhar, né? E agrega muito, hein? Parabéns pelo projeto, muito bom. É isso. Feliz. Eu quero agradecer a presença de vocês. Já tive aí a oportunidade de conversar com cada um. Às vezes eu vou ali e o Diego fica conversando um tempão depois do atendimento. E, mais uma vez, assim, dizer para vocês o quanto vocês são responsáveis, assim, por não só pelo número de venda que hoje vocês têm, por serem o destaque onde vocês trabalham, mas pela pessoa que vocês são, assim. A gente aprende demais com vocês.
É um prazer hoje no mercado ter 2 profissionais como vocês, 2 pessoas atuando da forma como vocês estão atuando, não só pensando no número de vendas, mas sim pensando nas vidas, tanto no consumidor quanto no corretor. E isso é de mais importante para o nosso segmento mesmo. E que nós possamos ter cada vez mais pessoas como vocês mesmo, que a gente consiga ter essa troca, que são humildes da forma como vocês são e que são abertos para quando a gente chegar lá, para quando a gente precisa conversar e que a gente possa ter essa troca. Porque, infelizmente, eu não sei se é um mercado local nosso, mas nem em todo lugar a gente tem essa abertura. E nem todo mundo está aberto para poder conversar. A pessoa realmente ela só está pensando ali no número. E parabéns pelo profissional que vocês são, pela quantidade de vendas que vocês conseguem fazer todo mês, a quantidade de pessoas que vocês atendem e ainda assim ter esse tempo disponível para poder conversar com a gente. Por isso que estão prosperando e vão prosperar cada vez mais. Amém. É isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso 4º episódio. Falamos bastante sobre empreendimento na planta, lançamento, sobre o mercado. E até a próxima. Sigam o canal, compartilhem esse vídeo. E é nóis. Tchau. Tchau.